Olá, como estão? Todos bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para falar do Evangelho. Sejam bem-vindos ao Frei Anselmo. Desde já convidamos todos a visitarem as redes sociais do Grupo Espírita Frei Anselmo, Facebook, Instagram. Vão lá, dá uma curtida, para que possamos ampliar a nossa rede de seguidores. Muito obrigado. E hoje, dando continuidade ao nosso livro Caminho, Verdade e Vida, vamos fazer comentários acerca da mensagem número 37, cujo título é Por que dormes? Essa mensagem nos conduz a reflexões importantíssimas, profundas. Então vamos juntos. Então vamos fazer uma leitura da mensagem e depois faremos alguns comentários sobre aqueles trechos que entendemos ser mais relevantes para o nosso estudo. Muito bem. Então, livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual Emmanuel. Mensagem número 37, cujo título é Por que dormes? E na introdução, Emmanuel nos traz o versículo 43 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí Emmanuel vem fazendo as seguintes considerações. Ele diz assim: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodáticas, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se depois que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. E ele continua dizendo: recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços sardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso. A consciência. Quanto a ti, que ainda se encontra na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Muito bem, meus irmãos. Então está aí essa mensagem profunda, extremamente importante para que possamos refletir. Porque quando ele diz ali, porque dormes, quando ele traz esse título, já nos coloca a pensar e fazer uma auto-reflexão. Meu Deus, será que eu estou dormindo?
Esse dormir novamente quer dizer no sentido de, será que estamos parados no tocante à nossa evolução? Será que estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance? Será que estamos cumprindo com o que foi planejado para o nosso progresso, para o nosso crescimento? Então, quando Jesus já diz ali, quando ele está em prece, lembrando que essa passagem, capítulo 22, ela foi trazida por Jesus nos momentos anteriores ao qual ele passaria pelo holocausto, quando ele seria condenado e crucificado. Então é um trecho extremamente relevante e importante do Evangelho, né? E ele pergunta para os discípulos: por que dormes? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. É mais uma passagem do Evangelho na qual ele nos remete a pensar que não devemos, né, estar invigilantes, precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque a todo instante podemos ser, de alguma forma, vítimas de um processo obsessivo, de uma tentação que vem de inúmeras formas, de inúmeros meios, na forma, nos apresentando a porta larga, que é a porta da tentação, do pecado. Enquanto espíritas, sabemos o quanto estamos suscetíveis às tentações, às influências daqueles irmãos ainda não evangelizados. Mas aí quando Emmanuel nos diz, né, que o ensino de Jesus é imperioso evitar situações acomodáticas, em detrimento das atividades do bem, já deixando bem claro aí que não podemos ficar numa posição de conforto, acomodados. Há necessidade de verificarmos na nossa casa espírita, onde frequentamos, onde há necessidade do nosso trabalho, da nossa intervenção, onde podemos colocar as nossas habilidades em prol do próximo, em prol do progresso da casa que frequentamos. E isso se aplica à nossa vida num todo, porque seja no nosso trabalho material, seja no convívio com a nossa família, a todo instante temos a oportunidade de praticar o bem, de fazer o bem. E ele ainda coloca assim, no Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto Jesus orava fervorosamente. Então, Jesus deixa muito claro que é nesses momentos que antecedem os grandes desafios das nossas vidas que nós precisamos fortalecer a prece, fortalecer a oração. Quando sentimos um aperto no coração, quando sentimos que estamos na iminência de passar por um grande desafio, é nesses instantes que nós devemos orar, entrar em prece, fazer o Evangelho. Com certeza todos nós, espíritas, sabemos da importância, da relevância de fazermos o Evangelho no lar. Mas existem momentos da nossa reencarnação, momentos na nossa vida, que precisamos fazer o Evangelho numa frequência maior. Estamos vigilantes desde o momento que acordamos até o momento que deitamos. Quando nós levantamos, nós pedimos proteção, pedimos para que a espiritualidade se faça presente na nossa frente, na nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, nos protegendo, nos incentivando, nos estimulando, nos alertando, para que quando surgirem os desafios, estejamos preparados para atuar, para agir. Daí a importância desse Evangelho, né? E principalmente naqueles momentos de desafios, quando buscamos soluções, inúmeras soluções,
vão aqui, vão ali, atrás de soluções para a nossa problemática, quando na maioria das vezes a solução está muito próxima. Basta que nos acalmemos, respiremos e busquemos, através do Evangelho, a paz, a calma. Busquemos ter aquela conversa com nossos mentores. Desde o momento em que reencarnamos, nós temos equipes espirituais designadas para acompanhar o nosso grupo familiar, o nosso grupo de tarefa na casa espírita, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Já temos ali entidades espirituais identificadas com esses grupos, que já têm ali a responsabilidade de nos acompanhar, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, obviamente, mas empenhadas em colaborar com o nosso crescimento. Isso é importante. É importante que estejamos sempre prontos para nos conectar com esses irmãos. Isso é de uma importância, de uma relevância muito grande, né? Mas ele continua, Emmanuel continua nos trazendo orientações, informações, quando ele diz, né, que o aprendiz ele figurará no mundo como sendo campo de trabalho do reino. Olha que bacana, né? Onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Jesus foi muito claro quando ele disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, deixando muito claro aí de que ele é o mestre, ele é o grande timoneiro desse nosso barco, ele está à nossa frente. Então é importante reconhecer a sua presença, reconhecer a sua atuação em nossas vidas e entendermos, como Emmanuel nos coloca aqui, que o campo de trabalho é o mundo. O campo de trabalho é o mundo, é o nosso lar, onde convivemos ali com nossos entes queridos, convivemos com aquelas pessoas que foram definidas no mundo espiritual, para que pudéssemos juntos passar pelas inúmeras experiências no lar, no desafio do convívio com pessoas, com espíritos que possamos, em uma outra existência, termos contraído débitos, ali que teremos a oportunidade de perdoar e de ser perdoado. É no ambiente de trabalho, onde convivemos com pessoas também, que embora não façam parte da nossa família consanguínea, mas pode ser que façam parte da nossa família espiritual, porque a família espiritual não é composta só por pessoas que temos uma afinidade absoluta, é composta por pessoas também que reencarnam para ter também a oportunidade de conviver com as nossas diferenças, e é desse convívio que nós vamos desenvolvendo as virtudes, como o perdão, a paciência, a indulgência. Daí a relevância e a importância desses convívios. É no mundo social, ali no banco, no restaurante, na praça. São nessas interações com as pessoas que nós vamos tendo as inúmeras oportunidades de praticar o amor, de viver o amor na sua essência. Aquele amor que Cristo tão bem exemplificou quando esteve entre nós. Daí a relevância de tudo isso, de não perdermos a oportunidade de atuar no bem. Mas ele continua, né? Quando o Emmanuel diz assim, que recordando, tendo como exemplo essa prece feita por Jesus lá no Getsemane, temos que lembrar as inúmeras, né, das comunidades cristãs que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Então vivemos num mundo aí permeado de tecnologia, de modernidade, mas aí vem a questão, vem a pergunta, né? O quanto esses nossos irmãos, se não nós mesmos, estamos comprometidos com a nossa evolução.
muitas vezes preocupado em demasia com as conquistas materiais, né? Com as conquistas materiais, né? Também extremamente. Daí a importância de refletirmos com muita atenção sobre o exemplo que o Mestre nos deixou. Ainda vamos levar um bom tempo para ter a condição de interpretar Jesus na sua essência, na sua amplitude, em tudo aquilo que Ele deixou de tão importante para todos nós, né? Da sua mensagem de amor, da sua mensagem de luz, né? Como isso é importante e como ainda precisamos nos esforçar muito para entender Jesus, entender os seus ensinamentos, né? E é interessante que Emmanuel coloca aqui, quando ele diz que falamos do Cristo, né? Falamos da sua imperecível exemplificação, porém como se fôssemos sonâmbulos, inconscientes, né? Do que dizem, do que fazem, né? Como se estivesse ali no estado ali meio de êxtase, né? É interessante essa colocação de Emmanuel, né? E ele complementa dizendo, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Olha que relevante, que importante essa colocação de Emmanuel. Olha que alerta importante ele nos traz aí, quando ele nos disse, não podemos esperar para o momento da nossa desencarnação para despertar, para acordar. O momento é agora. Esse é o momento de nós buscar Jesus, buscar vivenciar o seu Evangelho por intermédio de ações no bem. Obviamente faremos isso dentro das nossas possibilidades, cada qual dá o que tem, cada qual dá o máximo que tem de amor, de caridade, de dedicação a si mesmo e ao próximo, porque não podemos dar aquilo que não temos, então precisamos aprender como fazer. E o mundo, obviamente, no nosso entorno, está repleto de bons exemplos de pessoas comprometidas com o bem, nos dando, e pessoas que cruzam o nosso caminho, nos dando a oportunidade de atuar no bem. Que possamos ter a humildade de aprender com aquele que já sabe mais, aquele que já está um pouquinho mais avançado, porque estamos todos aqui nesse plano de provas e expiações ainda, mas estamos todos comprometidos na transformação do mundo de regeneração. E essa transformação acontece com a mudança, com o comprometimento de cada indivíduo, de cada espírito reencarnado, reencarnado ou desencarnado, porque essa atuação no bem, ela acontece nos dois planos de vida. Isso é importante, né? Então Emmanuel complementa ali dizendo que devemos ouvir a interrogação do Salvador e buscar essa edificação por intermédio do trabalho, porque ele diz aqui que não existem lugares vagos, existe sempre a oportunidade de praticar o bem. Quando nós orarmos e perguntarmos para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Inevitavelmente, e é certeza que surgirão inúmeras possibilidades de atuarmos no bem. A todo instante, com certeza, em nossas vidas, surgem oportunidades de atuarmos, de fazermos o bem para si próprio, porque Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então esse auto-amor se traduz no auto-perdão, na autocomiseração, quando nós começamos a nos aceitar como somos, entender que nós somos seres em construção, espíritos em evolução, estão vivendo aqui mais um estágio da nossa vida eterna.
Mas Emmanuel ele complementa dizendo, né? Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelo ou fantasias. Então o espírito ele pratica a fé raciocinada. A doutrina espírita, por intermédio da codificação, nos oferece inúmeras provas da existência do espírito, da pluralidade das existências, deixando claro o quanto temos oportunidades e possibilidades de crescer, de progredir. Não cabe, não existe justificativa para ficarmos parados, dormindo, né, conforme nos coloca aí Emmanuel, nos colocou também Jesus. Então há necessidade de colocar mãos em obra, seguimos em frente, buscarmos por intermédio do Evangelho as orientações, buscar em Jesus o exemplo e seguimos em frente. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus se faça presente em nossas vidas, em nossas casas, que possamos refletir sobre todos esses ensinamentos e a cada instante das nossas vidas, do nosso dia, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos e realmente não dormir, né? Deixando passar as oportunidades que a vida nos traz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.